A desigualdade social impede o crescimento de um país. A gente não pode ficar fazendo reforma meia boca como tem sido feito até agora, né? Essa é a grande questão. Você precisa jogar bolinha no sinal durante o dia para poder você comer à noite. Todo mundo sabe o que é melhor para si, você olhando para o lado, você vai ver as pessoas tomando as melhores decisões possíveis. Acho que a liberdade é essencial para qualquer tipo de sociedade e para poder fazer as suas escolhas, inclusive econômicas. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. E hoje eu te convido para falar sobre um assunto muito importante, a renda universal. Está começando mais um episódio de Caráter e Liderança. A desigualdade é um problema universal. Para se ter uma ideia, no século XIX, a diferença de renda entre o país mais rico e mais pobre era 4 vezes o PIB. Hoje, é 700 vezes mais. E o pior, que não é só entre nações, a desigualdade está dentro do país. Vou dar um exemplo do Brasil. A renda em São Paulo é quase 3 vezes maior do que a renda no Maranhão. E você quer ir no dado mais chocante? A renda dentro da cidade de São Paulo, entre os bairros, pode ser quase 8 vezes a diferença do bairro mais rico para o bairro mais pobre. E para resolver essa questão importante dessa desigualdade, uma solução é a renda universal. E é sobre esse tema que hoje eu vou conversar com 2 convidados muito especiais. Celso Attaide, que é o fundador da CUFA, a Central Única das Favelas, e hoje é CEO da Favela Holding. E com o jovem economista Daniel Duque, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e também head de inteligência do CLP, do Centro de Liderança Pública. A primeira questão que eu coloco para vocês é o seguinte: essa liberdade de escolha que uma renda dá, sem ser renda carimbada, sem só o dinheiro para a cesta básica ou para a educação, essa liberdade de escolha com uma renda básica, você acha que é sim um motor importante para as pessoas decidirem as suas prioridades, empreender e crescer, Celso? Bom dia. Prazer falar com você aqui. Na verdade, eu nunca discuti sobre renda universal, embora a gente, na verdade, fala o tempo todo sobre renda, a gente fala o tempo todo sobre economia, mas eu acho que quando a gente fala, na verdade, de poder de escolha, eu acho que quando essas pessoas, quando esse recorte, ou aliás, qualquer recorte social, tem a possibilidade de fazer escolhas, eles precisam também ter a orientação, a formação e o conhecimento para que elas possam fazer também essas escolhas. E aí o que fica, na verdade, qual tipo de formação, seja no ensino fundamental, seja na sua base escolar, essas pessoas recebem para poder empreenderem com alguma qualidade. A favela, por exemplo, não está muito preocupada em se o Estado vai ser mínimo ou vai ser máximo. Ela quer um Estado que funcione. E aí eu acho que a gente também está falando um pouco dessa renda universal, quando você fala qual seria a posição dessas pessoas nesse território em relação ao que elas preferem. A gente também não pode pensar que quem mora nesse território são pessoas iguais. São extremamente diferentes, pensam completamente diferentes e muitas vezes de forma muito opostas. Então, acho que a liberdade é essencial para qualquer tipo de sociedade e para poder fazer as suas escolhas, inclusive econômicas. Ótimo, Celso. Daniel, o Celso trouxe um ponto aqui muito importante: a relação de educação com saber fazer escolhas criteriosas para a renda. E parece que os governos não acreditam muito que as pessoas mais pobres podem fazer escolhas criteriosas. Então, todos os programas são direcionados, são carimbados. Como você vê essa correlação entre educação e gasto criterioso entre as camadas mais pobres? Quando a gente fala de renda básica, a gente está falando também de dar uma oportunidade, né, de dar uma chance para essas famílias, né, de conseguir atingir esse padrão mínimo, né, de condições de vida e, com isso, obviamente, tomar as decisões melhores para elas. Há uma série enfim, estudos empíricos que mostram que, de fato, dadas as condições que as pessoas têm,
elas tomam as melhores decisões para elas. Então, assim, a renda básica, ela também direciona nesse sentido, né? E não é à toa que quando a gente, por exemplo, começou a dar o Bolsa Família, né, que não é, está muito longe de ser uma renda básica, né, mas é uma transferência direta, né? A gente começou a ver reduções muito grandes, né, de trabalho infantil, a gente começou a ver aumentos de escolaridade ali na fase da adolescência, porque justamente aquele mínimo que você dá, né, aquele recurso que é muito baixo, que o Bolsa Família ele é um programa que tem uma transferência muito baixa, né, apesar de ser muito eficiente, mesmo assim você já conseguiu, né, melhorar bastante os níveis educacionais dos beneficiários, né? Então isso obviamente não seria nem um pouco diferente com uma renda básica. Boa. Esse é um ponto importante. Celso, o que o Daniel está trazendo aqui é uma coisa importante a gente pensar na ponta da favela. Além da educação formal, tem essa educação empreendedora. A favela, como você sempre coloca, é um celeiro do empreendedorismo, até por necessidade. As pessoas empreendem por necessidade, tá certo? Você acha que essa educação profissionalizante, uma educação mais voltada para o empreendedorismo, ela poderia fazer com que essa soma de renda, com uma educação mais profissionalizante, pudesse impulsionar as pessoas a descobrir a sua veia empreendedora e fazer essa transformação não só social e econômica na favela? Sim, eu acho que a gente vive num país onde a desigualdade não permite que uma classe, no caso essa da favela, tenha um menu à sua disposição para poder fazer as suas escolhas. Então você acaba, na verdade, tendo aí 1% das pessoas que vivem em favelas consegue falar inglês. Então, e você tem uma outra classe social que quem não fala inglês está passando vergonha. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Cada um sabe o que é melhor para si. E só que se cada um não souber a quantidade de alternativas que estão disponíveis para ela, você toma as decisões que considerando aquilo que você consegue ver. Então, eu acho que na medida em que você consegue capacitar melhor essas pessoas, você equilibra as relações sociais, independentemente do extrato social que essas pessoas fazem parte. É óbvio que você gostaria de ter psicologicamente capacidade, condições plenas de você se dedicar aos teus estudos, mas uma quantidade muito expressiva de vezes nesses territórios isso não é possível, porque você precisa jogar bolinha no sinal durante o dia para poder você comer à noite. Então, mas a tua mãe, seus pais, eles gostariam que aquele tempo você estivesse efetivamente estudando. Então, mas eu acho que o mundo ideal era que a gente tivesse uma redução dessas desigualdades a ponto que essas pessoas pudessem não viver abaixo ou na linha de pobreza em que elas pudessem efetivamente se dedicar aos estudos e que esses estudos, para que elas pudessem fazer melhores opções, tivesse também acessível para elas. Ô Daniel, você acha que a renda universal é um jeito de nós cortarmos benefícios, privilégios dessa classe média, desse corporativismo público e privado e de alguma forma transferir de forma mais eficaz para a base da pirâmide? O Brasil ele tem, né, esse histórico, né, assim, de um grande número de benefícios, um grande número de, digamos, vantagens, né, que grupos numerosos e bem organizados acabam conseguindo obter em relação ao Estado, que são muito custosos, não estão chegando, né, a quem precisa, não estão gerando emprego, não estão gerando renda, são basicamente o que a gente chama, né, o termo técnico disso é rent seeking, né, seria basicamente apropriação de recursos sem nenhum tipo de retorno social, sem nenhum tipo de vantagem para a sociedade. Mas o problema todo é que a gente não consegue fazer com que a gente mobilize recursos que hoje estão carimbados, estão endereçados para esses grupos, né? E talvez um caminho para isso seja realmente um programa de renda básica que fala assim, ó, agora todo mundo recebe um tanto, mas para isso a gente precisa mobilizar essa e essa reforma, essa mudança, mas aí o benefício vai ser para todo mundo. Aí todo mundo vai ganhar com isso. Ô Celso, o Daniel está dando uma boa dica aqui. Ele está dizendo o seguinte, veja só, sabe quanto a gente gasta por ano com esses benefícios fiscais, tributários, privilégios no Brasil? Mais de 300 bilhões de reais por ano. Sabe quanto a gente gasta com os pobres? Nem 1% do PIB.
Então, assim, o que o Daniel está falando aqui, está dando uma dica que é importante, Celso. Como é que se mobiliza politicamente a base para começar a pressionar, a entrar nessa guerra e combater o corporativismo? Porque senão eles vão capturar todo o dinheiro e vai ficar sempre sobrando só a migalha para a base. Como é que você vê essa atuação na base, na favela, a CUFA, se organizando politicamente para brigar pelo que é seu direito? Porque esse direito hoje está sendo capturado pelo outro lado da pirâmide. Um país ele só pode ser eficiente na medida em que um número muito expressivo dessas pessoas estiverem, na verdade, nas universidades, estiverem, na verdade, produzindo conteúdo de grande qualidade em escala. Então, quando você tem apenas uma base da pirâmide, uma parte dessa pirâmide com acesso às universidades, você vai ter essa desigualdade. E o país acaba não se desenvolvendo porque a desigualdade social impede o crescimento de um país. E, por outro lado, você tem também a grande marca da economia, que é um país, para se desenvolver, ele precisa de crescimento econômico, mas ele precisa de distribuição de renda. Se você não distribuir a renda, ela vai concentrar e você vai ter o que a gente tem hoje. Alguns estudos mostram que a gente tinha, até pouco tempo atrás, 25 pessoas que tinham uma quantidade de recursos de 3 bilhões. Isso também não é novo. E qual que é a grande dificuldade de você se mobilizar? É porque mobilização, ele se dá a partir de derramamento de muito ódio, de uma motivação muito radical ou de muito dinheiro. Mobilizar demanda dinheiro, demanda recursos, você precisa se organizar, seja através de partidos políticos e etc. Então você vê partidos políticos, a própria CUFA ajudou a fundar um partido de pretos, que é o Frente Favela Brasil, há 2 anos atrás, que neste momento está em fase de coleta de assinaturas, já fez o diretório dos 27 estados e registrou em Brasília no TSE. O que significa dizer que nós entendemos que o nosso papel enquanto CUFA não é dentro de um lugar da política formal, mas nós entendemos que a política formal precisam ter pessoas comprometidas e que fazem parte desse lugar. Porque você tem, por exemplo, no Congresso hoje, 513 deputados, em que, na verdade, eles têm pautas muito específicas e trabalham como se fossem grupos específicos e como se fossem quadrilhas específicas ou, de uma forma até legítima, atendendo seus interesses muito particulares. Então, eu acho que a mobilização ela é importante, mas a mobilização ela só vai partir a partir do momento em que as pessoas jogarem a toalha, em que não tiver mais nenhuma possibilidade. Porque, infelizmente ou felizmente, enquanto essas pessoas conseguirem se mobilizar para poder ir ao seu trabalho, para poder comer, para poder cuidar dos seus filhos, elas acabam deixando a mobilização em segundo plano, porque elas continuam acreditando que as coisas vão melhorar. Ô Daniel, é possível financiar uma renda universal no Brasil? Nós temos dinheiro para fazer isso? Quanto nós vamos ter que cortar de privilégio para beneficiar um programa que finalmente atinge mais a base da pirâmide? Em termos de mobilização de recursos, né, o setor público, ele certamente já tem dinheiro suficiente para, enfim, criar uma renda básica, né? A questão é que grande parte desses recursos hoje já são apropriados por outros grupos, né? Se a gente olhar para onde está indo a distribuição de renda no Brasil, grande parte da concentração ela vem de altos salários do setor público, ela vem de distorções que tem nos benefícios previdenciários, né, nas pensões, etc. E tudo isso vai ter que ser enfrentado em algum momento. Se caso a gente faça isso, a gente consegue de fato aprovar uma renda básica com um valor mais ou menos significativo, né? Mas é um caminho longo. Então, basicamente, assim, a gente vai precisar reduzir gasto tributário, e aí eu estou falando de gastos tributários bem altos, como Zona Franca de Manaus, como Simples, enfim, toda uma gama aí de benefícios que são realmente bastante custosos, está falando aí em torno de 2% do PIB, já são 4 vezes o gasto do Bolsa Família. A gente vai ter que passar por várias distorções em altos salários dos servidores, enfim. A gente tem aí uma reforma administrativa, né, que poderia gerar uma economia de mais de 10 bilhões por ano, assim, caso aprovada. Ô Celso,
Sabe quanto é o valor provavelmente de uma renda universal no Brasil? 900 bilhões de reais. O orçamento brasileiro é de 3 trilhões e 400, 500. Portanto, parece factível que é uma questão de liderança política para enfrentar esse desmantelamento. Porque se uma custa 900 bilhões, a gente tem um orçamento de 3 trilhões e 400, é saber onde fazer o corte. Mas não é economicamente inviável, tá certo, ô Daniel? Não, exatamente, não é. A gente está falando aí de um orçamento de 900 bilhões, e se for uma renda básica bastante ambiciosa, né? Enfim, é totalmente factível. E, obviamente, se a gente colocar ali também uma transição, enfim, tudo isso é possível. Mas, de novo, a gente tem que enfrentar questões estruturais. A gente não pode ficar fazendo reforma meia-boca como tem sido feito até agora, né? Essa é a grande questão. Sejam bem-vindos. Tem certeza que é a nossa casa? Acho que acertamos o endereço. Como o Celso falou, né? A gente só vai conseguir, de fato, né, combater esses privilégios politicamente se a gente tiver uma contrapartida para a grande maioria das pessoas, né? Porque a gente tem que mostrar, tem que falar para as pessoas, olha só, a gente pode fazer com que esse recurso chegue a você, a gente pode fazer com que essa renda básica chegue para todo mundo, mas aí a gente precisa então pressionar o Congresso, precisa pressionar o governo para que realmente seja aprovado essa reforma, e aí a gente consiga, de fato, ter os recursos necessários para que eles cheguem a você. É isso aí, Daniel. Celso, eu acho que nós precisamos do título desse programa para aprovar a renda universal: Caráter e Liderança. Lutar por valores, propostas e liderança para desmantelar a República dos Privilégios. Muito obrigado pela participação de vocês nesse bate-papo sobre a renda universal, Daniel e Celso. E até a próxima. A desigualdade não é só um problema social, é um problema institucional. E o que é esse problema institucional no Brasil? É que nós temos aqui a República dos Privilégios. O corporativismo público e privado capturam a maior parte do dinheiro, que deveria ir para a base da pirâmide, e fica na base dos privilegiados. A luta que nós vamos ter para criar a renda universal no Brasil é um mecanismo fundamental para reduzir a desigualdade. Ela parte do pressuposto que nós vamos ter de educar melhor a população, como o Celso Ataide falou, para que as pessoas possam fazer escolhas mais conscientes. Mas também nós precisamos de políticas públicas, como bem disse Daniel Duque. E a política pública é pegar essa fatia gigantesca do orçamento nacional de mais de 3 trilhões de reais e encaixar a renda universal, que custa em torno de 900 bilhões. O Estado vai começar a fazer justiça quando tiver coragem política para cortar privilégios da classe média e ajudar a base da pirâmide. É assim que nós vamos construir uma nação mais justa, próspera e desenvolvida.